Boa noite, queridos amigos. Nossas calorosas boas-vindas a todos vocês. É sempre um prazer, sempre uma alegria estar com vocês nessas sextas-feiras, em mais um evento que tem o apoio da comunidade Bahá'í de Nova Betânia. Hoje, quem vai apresentar é a nossa querida amiga Vanessa Lucier. Espero que esteja pronunciando corretamente. E o tema de hoje à noite é Espírito de Fé, aprendendo com o Sr. Taherzadeh, Adib Taherzadeh. Boa noite, amigos e amigas. Obrigada pela presença, Nick, Shanto, obrigado pelo convite. Então, que essa reunião seja uma homenagem, né, ao seu Adib Tarzadeh. Foi um proeminente membro da fé Bahá'í, nascido em Yazd, no Irã, né? Ele foi um exemplo de serviço altruísta à fé Bahá'í. Ele se dedicou à propagação dos ensinamentos Bahá'ís, ao fortalecimento da comunidade Bahá'í mundial e à promoção da unidade e da paz. Seu legado como administrador, pioneiro e autor continua a inspirar os Bahá'ís de todas as pessoas que buscam um mundo melhor. Ele também, a editora Bahá'í, a livraria Bahá'í, tem títulos disponíveis, ele que escreveu A Revelação de Bahá'u'lláh, são 4 volumes. O pai dele, né, esteve na presença de Bahá'u'lláh, um Bahá'í muito devotado, com histórias místicas e maravilhosas. Então, ele realmente é uma muito especial. Então, para a gente falar sobre o espírito de fé, a gente precisa voltar um pouco e refletirmos juntos sobre o que é a alma, né? Muitas pessoas no mundo, ele diz na sua palestra, que não refletem sobre a alma. Então, esse é um assunto que realmente nas nossas conversas nós não trazemos ele à tona, porque nenhum ramo do conhecimento humano traz luz sobre o que é a alma. E o Sadib Tazadeh diz assim, nessas palavras: a alma é o maior poder motivador que o homem possui. E é o conhecimento da alma que nos permitirá apreciar nossas motivações, nossas funções e nossas vidas. Ou seja, tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, nossa vida diária, quem impulsiona todas essas ações é a nossa alma. É ela que tem esse poder, né, de nos motivar, de nos engrenar. E ele diz também que para a gente compreender as características da alma, já que a essência da alma, da nossa própria alma, é incognoscível, né, para nós nessa existência, o que a gente pode fazer, o que a gente deve fazer para compreender as características da alma é se volver para os escritos sagrados. Então, até antes de Bahá'u'lláh, muito pouco se foi falado sobre a alma. Ele diz que tem, por exemplo, uma frase no Islã que diz que a alma foi criada por Deus. Então, vem, né, Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá, que explica de uma maneira muito ampla o que é a alma. E que se fosse compilar todos os escritos de Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá, daria 2 volumes, de tanto que esse assunto, né, foi trazido à luz. Então, se nós quisermos entender sobre a alma, é necessário se volver para os escritos sagrados, não há outra maneira. Então, vamos refletir sim, sobre os importantes aspectos da alma, né, segundo os escritos Bahá'ís. Primeiro, que a alma não é algo material. Ela está exaltada acima de saída e entrada. Ela não é algo que a gente possa retirar do corpo e ser mandado para um laboratório para ser testado. Ou ela não pode ser analisada à luz da matemática ou da física. A alma é uma realidade espiritual. Ela é uma emanação dos mundos espirituais. Ela é uma joia celestial,
cuja realidade os mais eruditos dos homens não conseguirão aprender. Ela é um sinal de Deus e é um mistério que mente alguma, por mais aguçada que seja, pode esperar jamais desvendar. Quando que então a alma é criada? Se a gente se volta para os escritos sagrados, a maneira que Bahá'u'lláh e especialmente Abdu'l-Bahá fala sobre a alma, o livro A Alma Humana, né, que é uma compilação de textos, a alma ela é criada no momento da concepção ou da fertilização. Não necessariamente sabem qual momento que ela é criada, mas sendo então esse um processo, né, a fertilização um processo, ela é criada neste momento, né, marcando assim o início da vida humana. Então, assim como o meu corpo físico, ele não é pré-existente, né, a alma também não é pré-existente, né, ela é criada quando acontece a fertilização, né? Então, Abdu'l-Bahá nos ensina fazendo essa analogia. Qual a relação da alma e do corpo, né? Então ele usa essa analogia entre a luz e o espelho, né? A luz ela tem uma origem diferente do espelho. O espelho é vidro e metal, né? E, então ela não tem a mesma origem, né? Da matéria, né? Então, se vamos pensar na luz, vamos pensar como fonte dessa luz o sol, né? Se eu tenho o espelho e esse espelho, então, reflete o sol e eu olho o sol neste espelho, eu posso dizer que o sol está no espelho, né? Eu vejo o sol, ali é o sol. Porém, se o espelho se quebra, nada acontece com a luz, nada acontece com o sol. Ou seja, essa conexão não implica que a alma seja uma parte física do corpo. Então, para que a gente possa entender a relação da alma e do corpo, até usar a palavra associação, talvez não seja correto, mas é o termo que mais se aproxima, porque é algo que nossa mente não consegue abarcar ainda, né? Mas nos dá uma ideia, né? Outra coisa que a nossa mente tem uma tendência é de segmentar o conhecimento que é para que a gente possa entender melhor, né? Mas o senhor Adib diz na sua palestra que o mundo físico e espiritual não são mundos diferentes, né? Que a criação de Deus, quando Deus criou tudo e tudo que nele existe, né? É uma criação só. Então, e o mundo físico e o mundo espiritual são um só. E nossa tendência aqui é o mundo físico, o mundo espiritual. Ela longe de nós, né? A gente tem essa ideia, né? Mas esses mundos de Deus, e eles são infinitos, eles são regidos pelas mesmas leis, né? Então, as mesmas leis que regem o mundo físico, elas regem o mundo espiritual, ela rege os mundos das religiões, ela rege o mundo do ventre, né? E assim também são as leis da natureza, né? Toda vez que nós quisermos entender as realidades espirituais, a gente deve olhar para duas coisas ao mesmo tempo, sempre: as leis da natureza e os escritos sagrados. Sempre os dois. Para que a gente possa entender melhor a realidade espiritual, existem as contrapartes, né? Então, o que é uma contraparte? Que é sempre falado nas palestras antes, eu me confundi um pouco, tinha uma dificuldade para entender esse conceito, né? A contraparte é um correspondente, um equivalente. Então, tudo que existe no nosso mundo da matéria vai existir sua contraparte, ou seja, o seu correspondente, o seu equivalente no mundo espiritual. E é assim que Bahá'u'lláh e Abdu'l-Bahá, eles nos ensinam, né?
usando muito os elementos da natureza e como eles funcionam. Então, por exemplo, se a gente fala no Sol, né? Qual é a contraparte do nosso Sol físico no mundo espiritual? É a manifestação de Deus. Então, se a gente quer entender o que é a manifestação de Deus e como ela funciona em seu próprio mundo, basta olhar para o Sol como ele funciona no nosso mundo. Então, o Sol, ele é a origem de tudo. Sem o Sol não haveria a vida na Terra, né? Tudo depende do Sol e tudo roda, né, gira ao redor do Sol. E mesmo assim é a manifestação de Deus. Tudo depende, as nossas almas dependem de Deus para que elas possam existir, né? Então, esse é um exemplo de contraparte. Outro exemplo é a árvore. Se a gente for pensar, qual é a contraparte da árvore no mundo das religiões, né? Então, a gente pode pensar que a árvore, no mundo, ela dá seus frutos, né? Então, no mundo da religião, a gente tem a árvore do conhecimento, que também gera os seus frutos naquela dimensão. Então, através do estudo das contrapartes, podemos compreender as realidades espirituais. Então, qual seria a contraparte da alma no mundo físico? A contraparte da alma no mundo físico seria o embrião humano, né? Então, se a gente quer saber como que uma alma funciona e se desenvolve, cresce, basta a gente observar como o embrião funciona e cresce, né? Então, a alma, ao iniciar sua jornada no mundo físico, assim como o embrião começa seu desenvolvimento no mundo uterino, ele não tem braços, nem pernas, nem órgão nenhum, né? A alma também, quando tem seu início, ela também não tem nada. Ela vem desprovida de qualquer como é que fala? Algo que adiciona a ela, né? Gradualmente, aquilo que é necessário para que ela se mantenha e se desenvolva, gradualmente será acrescentado. Assim como o bebê, né? Gradualmente no seu desenvolvimento, a ele é acrescido braços, pernas, olhos, visão, e esse é um conceito que nós barrais sempre nos voltamos para explicar, né, sobre a, a vida eterna da alma, né? Então, ele nesse vídeo, depois se alguém quiser, eu posso mandar pelo Nick e compartilhar o link. Ele faz várias comparações e traz várias similaridades da alma, né, e o embrião. Então, assim como o bebê precisa de um tempo dentro daquele mundo, né, do ventre materno para desenvolver seus braços e pernas, e, enfim, todos os seus órgãos, e a alma também precisa, nesse mundo, nessa dimensão, desenvolver as qualidades e as perfeições espirituais. Então, a vida terrena, ela é vista como uma oportunidade temporária para a alma desenvolver qualidades e perfeições espirituais. Assim como o embrião se desenvolve no útero da mãe, no útero para a vida do mundo físico, a alma se prepara nesta vida para a sua existência eterna nos mundos espirituais. E o bebê que está lá na barriga da mãe traz tudo que nele contém, né? O que não contém nele, ele não traz. E a mesma coisa a nossa alma, né? Quando ela parte deste mundo, ela vai levar as qualidades espirituais, as perfeições espirituais que ela adquirir nessa vida. E da mesma forma que o bebê não consegue, se ele nasce sem uma parte do corpo, desenvolver essa parte enquanto está neste mundo, né? Também vai ser muito difícil para a alma desenvolver, após a sua dissociação do corpo, aquilo que ela deveria ter adquirido nessa sua
nesse seu estágio temporário aqui. E qual que é o destino dessa alma, né? Para onde essa alma vai? Então, após a morte, a alma retorna à sua origem, que são os mundos espirituais de Deus, né? Carregando consigo as virtudes e perfeições adquiridas durante a sua jornada terrena. Lá continua a progredir em sua jornada espiritual, aproximando-se cada vez mais de Deus. É uma jornada eterna, assim como os mundos de Deus são infinitos e eternos. Tem também essa outra analogia, né, que nós barrais gostamos muito de refletir, que é a da gaiola e do pássaro, né? A alma aprisionada no corpo é como um pássaro em uma gaiola, que anseia pela liberdade e pela vastidão dos mundos espirituais. Embora essa gaiola, né, represente as limitações do corpo físico, né, ela também serve para proteger e nutrir o pássaro até que ele esteja pronto para voar, para partir, né? Então é dentro dessa gaiola, ou seja, no corpo físico, que a nossa alma precisa estar para se fortalecer e desenvolver tudo que ela tem que desenvolver para poder partir e viver bem no mundo que virá. Então, o objetivo primordial da alma é ter uma jornada de desenvolvimento eterno e transcendente. E a alma, quando então se desassocia da matéria, os escritos barrais nos falam que ela mantém sua identidade, ela mantém sua personalidade. Então, nós iremos nos lembrar sempre de quem nós fomos. É lindo isso, né? E qual que é a diferença, então, do bebê, né, que está dentro do útero materno e a alma que se desenvolve nesse mundo, né? Há algo que é acrescentado nesse mundo pós-mundo do ventre, né? Que é a escolha. O bebê na barriga da mãe, ele não tem escolha de crescer e se desenvolver. Ele vai crescer e se desenvolver querendo ou não querendo. Mas nesta dimensão, nos é dado, nos acrescentado a escolha, o poder de escolha, que se chama o livre-arbítrio. Então, a minha alma tem a escolha de querer se desenvolver e crescer e adquirir essas perfeições espirituais ou não. Tem uma outra analogia que fala assim, que todas as coisas que têm um crescimento orgânico têm sempre em sua origem uma semente. Então, se eu plantar uma semente no solo, a semente cresce e pode então se tornar uma árvore. A alma, como a semente, também tem um crescimento orgânico, né? E chega um ponto que essa árvore precisa produzir frutos. E quando essa árvore produz seus próprios frutos, podemos dizer que a árvore cumpriu com o seu dever, cumpriu com o seu propósito e produziu a sua própria semente. Então foi para dar frutos que a árvore foi criada. E quando ela produz sua semente, ela cumpre com o seu papel. E a alma, né? Para que a alma, então, ela foi criada? Uma árvore não pode gerar os seus frutos por si mesma. Assim como uma mulher também não pode gerar o seu filho ou sua filha por si mesma. Deve acontecer algo. Para a árvore produzir seu fruto, a gente sabe que as flores da árvore precisam ser polinizadas. Então, quando a gente estuda lá na quinta, sexta série,
né? A gente entende que o processo de polinização, a flor tem a parte macho, a parte fêmea, e os insetos, as abelhas, as borboletas, os passarinhos, enfim, eles têm esse papel de polinizar as flores. Eles vão de flores em flores e vão fazendo essa relação entre a parte macho e a parte fêmea, né? Acontecer, e assim é gerado fruto. Na mulher é a mesma coisa. Para a mulher ela ter uma criança, é necessário que exista um outro elemento, né, que venha fertilizar algo que ela já tenha, para que ela gere essa criança, né? Muito bem. E a alma, né? Como que a gente pode aplicar então esse princípio à alma, né? E aí o Sr. Adib fala de uma maneira muito bonita. Ele diz que a alma, ao interagir como princípio feminino, ela deve se abrir para as influências da revelação do manifestante e estabelecer, com a revelação de Bahá'u'lláh, uma revelação mística e espiritual. Assim, as forças espirituais serão liberadas nesta alma, e com o tempo, a alma gestará uma criança. E essa criança é o espírito de fé, né? É o espírito de fé. Então é impossível nós nos tornarmos barrais por nós mesmos. Por nós mesmos, nós não faríamos jejum, por nós mesmos, nós não faríamos oração obrigatória, não faríamos 95 alahapá, não iremos nas festas de 19 dias. Por nós mesmos, nós não faríamos isso, né? É porque a nossa alma estabeleceu essa relação mística, transcendente, com a revelação de Bahá'u'lláh, que essas coisas passaram a acontecer nas nossas vidas. Então, o seu Adib diz que a única maneira de reconhecer e ter fé é estabelecer essa conexão espiritual e mística. As forças da revelação de Bahá'u'lláh nesta era tocarão o coração e a alma de cada indivíduo, até que chegue o momento em que a pessoa declara: eu acredito. E quando a alma pronuncia essas palavras, uma nova criança nasce e o espírito de fé se manifesta. E é isso que Bahá'u'lláh nos ensina. Em todas as épocas, o processo foi o mesmo. Quando Pedro reconheceu Cristo, ele abriu sua alma às influências da revelação de Cristo, adquirindo assim o espírito de fé. Esse espírito de fé tem duas origens. Uma é Bahá'u'lláh, nesta era. Na época de Cristo, era Cristo. Mas, por outro lado, ele também se origina na própria alma. Portanto, é algo muito precioso, tanto para nós quanto para aqueles que nutriram e influenciaram nossas almas. Bahá'u'lláh escreveu que se a grandeza de alguém que adquire o espírito de fé fosse conhecida neste mundo, toda a humanidade ficaria em choque diante da magnitude desta condição. E no livro sacratíssimo, né, Kitab Aqdas, tive a oportunidade de estudar presencialmente com o seu Hazem Milani. O Git está aqui, né, na reunião. Eu sou muito grata por ter tido essa oportunidade. Ele começa assim, né? Bahá'u'lláh nos diz: o primeiro dever prescrito por Deus a seus servos é o reconhecimento daquele que é o alvorecer de sua revelação e a fonte de suas leis. Aquele que representa a deidade tanto no reino de sua causa como no mundo da criação. Quem cumpre esse dever atinge todo o bem, e quem dele se priva conta-se entre os extraviados, mesmo que seja o autor de todos os atos retos.
Então não adianta só a gente adquirir qualidades e perfeições espirituais. Não é só isso que Deus quer de nós, né? Nós temos que reconhecer Bahá'u'lláh como manifestante, observar seus mandamentos, para que a gente tenha, então, o espírito de fé. Então, como nutrir e proteger o espírito de fé? É só observar o que uma mãe faz com uma criança, né? Então, se a mãe tem um bebê, ela vai alimentar esse bebê, ela vai proteger esse bebê, ela vai cuidar para que ele esteja numa temperatura adequada, ela vai dar banho, né? Então, nosso espírito de fé é como essa criança. E o que nutre esse espírito de fé é a palavra de Deus, né? Então, cumpre a cada um, continua o trecho, né, que eu estava lendo antes do primeiro parágrafo do Kitab al-Iqdás. Cumpre a cada um que alcança esse mais sublime grau, esse ápice de transcendente glória, observar todos os mandamentos daquele que é o desejo do mundo. Esses deveres gêmeos são inseparáveis. Então, observar todos os mandamentos de Deus é o que nutre o nosso espírito de fé e o protege. Então, nós sabemos que tem vários, né? Como já falei, falar 95 vezes lá, pá, oração obrigatória, nas festas de 19 dias, contribuir para os fundos, o Ruholá, né, que é o direito de Deus, são tantas, né? As nossas obrigações sagradas, mas eu gostaria de falar em uma em especial, que é o que o seu Adib fala no vídeo, que é ler os escritos sagrados diariamente, né? Pela manhã e pela noite. Ele diz que isso é algo que devemos considerar tanto, que ele conta que uma história de uma Bahá'í, um casal Bahá'í que foi numa reunião em uma casa de uma pessoa que não era Bahá'í, né? E lá estavam outros Bahá'ís. E a anfitriã da casa convidou uma determinada Bahá'í, que a reunião se alongou, para ficar na sua casa e pernoitar por lá e ir embora só no dia seguinte. E essa senhora não foi preparada, né, para esse pernoite, e ela ela comenta com outra pessoa se a outra pessoa tem a seleção dos escritos de Bahá'u'lláh com ela, o livro. Se ela tivesse o livro, ela ficaria, mas se ela não tivesse, ela tinha que voltar para casa, porque ela não ia dormir sem antes ler um trecho da seleção dos escritos de Bahá'u'lláh, né? Tão a sério que ela levava. Ela não dormia sem nutrir o espírito de fé dela, né? Então, eu achei essa história assim linda. E outra coisa que eu aprendi com o seu Adib é que os escritos Bahá'í, quando a gente fala de ler os escritos sagrados, é diferente de fazer oração, né? Eu antes pensava que eu estou fazendo oração, eu estou lendo escrito sagrado. E ele explica que não, que na oração é a nossa conversa com Deus, dizendo aquilo que a gente quer de Deus. E quando a gente lê os escritos sagrados, a gente escuta o que Deus quer de nós. E eu achei lindo quando ele falou isso, e eu levei muito mais a sério quando eu passei a entender esse conceito, né, da importância de ler os escritos sagrados, começar seu dia nutrindo seu espírito, terminar seu dia nutrindo seu espírito e, óbvio, fazendo as nossas outras obrigações também. E, enfim, para terminar aqui, né, o nosso encontro, eu queria deixar essa frase dos escritos Bahá'ís que diz que cada manhã seja melhor do que sua véspera, e que cada novo dia seja mais rico do que o dia anterior. E o seu Adib, ele fala que a gente precisa sentir isso no nosso coração. Que a nossa manhã tem que ser melhor do que o dia anterior. E nosso dia tem que ser mais rico que o outro. Mas não em termos materiais. Não é só a conta bancária que tem que ter mais dinheiro, enfim, o lugar que você queira visitar, o restaurante. Não. É o nosso espírito de fé que tem que ter esse desejo e esse sentimento. E que se a gente não sentir isso nas nossas manhãs,
é que a gente está fazendo alguma coisa errada, né? Que a gente tem que mudar alguma coisa nas nossas ações, nos nossos dias, nas nossas percepções. Então, gente, é isso. Muito obrigada. Maravilha, Vanessa. Muito obrigado por compartilhar essa apresentação, né, que é assim uma espécie de destilação, talvez, de alguns princípios mencionados pelo senhor Adib Tahir em palestras e também abordado por ele nos muitos livros que ele escreveu. Obrigada. Boa noite aos amigos. Eu realmente não poderia perder a palestra da querida Vanessa. Eu estou muito feliz de estar presente e quero parabenizar ela e dizer que finalmente a minha visão se realizou, porque há muitos anos atrás eu sabia que a Vanessa seria uma excelente palestrante e esse jeito todo meigo e amoroso de expor as verdades é aquilo que realmente penetra no coração da gente. Então, parabéns, querida, pela palestra em si e também pelo conteúdo. Eu acho que você fez muito bem escolher se inspirar nas palavras do senhor Adib Tahir, que realmente era um erudito e um mestre, e que, quando ele esteve aqui no Brasil, eu perguntei a ele quando que ele escreveu esses livros, porque são obras assim monumentais, é sobre Bahá'u'lláh, sobre Abdu'l-Bahá, sobre o Bab, sobre a Revelação, que são 4 volumes, não é? Ele fala, bom, mais ou menos depois das 2 da manhã eu começava a trabalhar. Que incrível. De dia ele tinha sua profissão, tinha que ganhar a vida e cuidar da família, etc. E de madrugada, então, ele fazia. Então, é muito, muito valorosa a obra dele. E para mim, pessoalmente, eu acho que Razi também concordava com essa ideia de que depois dos livros revelados, das figuras centrais da fé, os livros do Sr. Adib Tazer realmente vêm em primeira, acho que são os mais profundos, onde a gente realmente pode aprender muitas verdades espirituais. Portanto, encorajamos realmente os amigos assim, a mergulharem nos livros, nas obras, nas palestras do Adib Tahir e, logicamente, estamos sempre profundamente gratos ao Habib Tahir também, que fez essas traduções maravilhosas dos livros sagrados para o inglês. Graças a ele e aos esforços dele, temos muitos livros sagrados disponíveis em inglês e, obviamente, depois foram traduzidos e publicados em português.